da sessão legislativa da 7ª legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Relho, secretário Gerson, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Sabrina, o Márcio, Ney e ao Maurício, que nos assessoram nessa noite, e também aos munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 27/2020, sessão ordinária. Aos 17 dias do mês de agosto do ano 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 27ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereador Isoldo Rupental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido o ofício número 1197/2020 da Caixa Econômica Federal, recebido atos da Presidência número 01 e 02/2020 da Câmara Municipal de Arabutã, recebidas notificações recomendatórias circular do Ministério Público número 02/2020 do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, recebido o requerimento de informações número 03/2020 de autoria do vereador Hélio Leix, recebido o projeto de decreto legislativo número 01/2020 da mesa diretora da Câmara Municipal de Arabutã. Terminada a matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Não tendo pronunciamentos, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, em segunda votação, projeto de lei complementar número 04, de 29 de julho de 2020, que autoriza a transferência da titularidade de imóveis a beneficiários de programas habitacionais e da outras providências. Em apreciação, projeto de decreto legislativo número 01/2020 da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, da Câmara Municipal de Arabutã. Aprovada as contas do prefeito referente ao ano de 2018. Origem da Prefeitura Municipal de Arabutã. O vereador Felipe Patzlaff fez a justificativa e solicitou apoio aos colegas para aprovação. Colocado em votação, o projeto de decreto legislativo foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em apreciação, o requerimento de informação número 03/2020, de autoria do vereador Hélio Leix, que requisita informações com os motivos pelo quais os veículos do Poder Executivo Municipal, inclusive as máquinas do setor de infraestrutura, estavam transitando no centro do nosso município, na tarde de domingo, dia 2 de agosto, sendo que o expediente do Poder Público é de segunda a sexta-feira, especialmente a frota de máquinas de infraestrutura que só é utilizada fora do horário de expediente em casos de emergência. O vereador Hélio Leix fez a justificativa e solicitou o apoio dos colegas para aprovação. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Terminada a matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez o uso da tribuna o vereador Marcos Weimer, que saudou a todos e fez um pequeno relato sobre a nova normativa que obriga a comprovação de controle de brucelose e tuberculose do rebanho por cada produtor de leite, e os efeitos que a mesma poderá causar nas propriedades do município. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Felipe Patzlaff, que saudou a todos e comentou sobre a nota de esclarecimento emitida pelo Executivo Municipal referente à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar a execução do Projeto Educação para Todos. Disse que seu nome foi citado na justificativa como contador na época. No entanto, gostaria de esclarecer que a funcionária efetiva do Departamento de Contabilidade, e na época era o contador-geral, mas como contador não lhe cabe questionar a execução de projetos, até porque existem outros servidores encarregados
de fazer este serviço. E sua função é somente verificar se existem documentos legais. Disse que nesta casa estão fazendo o trabalho de fiscalização devido a muitos questionamentos em torno do programa, sendo que não será a Câmara que irá denunciar ou julgar alguém, mas sim apenas levantar os fatos e pedir o apoio do Executivo para que possam fazer um trabalho justo e responsável. Em seguida, fez uso da tribuna a vereador Isoldo Rupental, que saudou a todos e esclareceu quais as funções do líder do governo, conforme o regimento interno desta casa. Em seguida, também fez um pequeno relato sobre a nova normativa que obriga a comprovação do controle de brucelose e tuberculose no rebanho por cada produtor de leite e os impactos que a mesma irá causar na cadeia produtiva do agronegócio local. Solicitou também ao líder de governo que traga até esta casa mais informações a respeito do andamento do processo de recolha de carcaças de animais mortos no interior, para os produtores ficarem a par da situação. Por fim, solicitou que o setor de infraestrutura dê uma atenção especial para as estradas do interior, que se encontram em péssima qualidade. Em seguida, o vereador Hélio Leite fez uso da palavra e disse que com a nova normativa da situação da recolha das carcaças, poderá se agravar e a Malco deveria divulgar uma nota esclarecendo o andamento da situação à população. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 24 de agosto, que inicia às 18h30 no mesmo local. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores a ata. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Ofício número 157, de 17 de agosto de 2020. Com meus cordiais cumprimentos, em atenção às disposições incluídas na Lei Orgânica do Município, encaminho a análise do Poder Legislativo, os relatórios consolidados da contabilidade, relativo ao mês de julho de 2020. Permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos, reitero o protesto de levada à consideração. Cordialmente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Ofício número 161, de 19 de agosto de 2020. A senhora Isolde Dulce Churu Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao requerimento efetuado pela vereadora Isolde Dulce Churu Pental, vimos por meio deste dizer e requerer o que segue. O vereador acima solicita a realização de melhoria na estrada que liga a comunidade de Linha Canoas à Linha Pelotas, nas proximidades da propriedade do senhor Elias Cron, pois, segundo relatos, foram feitos alguns trabalhos em referida estrada, porém, no entanto, em questão, ainda existem alguns reparos a serem feitos. Pois bem, de fato, os trabalhos foram iniciados em referida estrada e, por questões temporais, não foram finalizados no mesmo dia. Contudo, as melhorias já foram realizadas e concluídas. Reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Ofício número 162, de 19 de agosto de 2020. A senhora Isolde Dulce Churu Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora presidente, atenção ao requerimento efetuado pelo vereador Hélio Leite, vimos por meio deste dizer e requerer o que segue. O vereador acima solicita a realização de melhorias e reabertura dos bueiros na estrada que liga a sua propriedade à comunidade de Linha Guaraipa, nas proximidades da propriedade de Adir Meves. Solicita também
melhorias na estrada que dá acesso à propriedade do senhor Márcio Leix de linha Serra Alto. No tocante à reabertura dos bueiros, é necessário que se diga que os mesmos já foram realizados por várias vezes. Entretanto, na última reabertura, constatou-se a presença de lonas que possivelmente tenham sido colocadas por pessoas, visando exatamente a vedação da passagem da água. Contudo, mais uma vez, operou-se a reabertura do referido bueiro. As melhorias no acesso da propriedade de Márcio Leix já foram realizadas. Reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Ofício número 163, de 19 de agosto de 2020. A senhora Isolde Dulce Churu Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao requerimento efetuado pelo vereador Hélio Leix, vimos por meio deste dizer e requerer o que segue. O vereador acima solicita a realização de reparos, manutenção na grade de proteção no bueiro em frente ao mercado Orausco, sustentando que o mesmo está solto e pode ocasionar transtorno aos motoristas que trafegam no local. Os reparos já foram realizados. Reitero o protesto de estima e consideração. Quem assina, então, é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Ofício número 165, de 20 de agosto de 2020. A senhora Isolde Dulce Churu Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao ofício número 01/2020 da Comissão Parlamentar de Inquérito, segue anexo os documentos solicitados. Atenciosamente, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Ofício número 160, de 11 de agosto de 2020. A senhora Isolde Dulce Churu Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao requerimento efetuado pelo vereador Hélio Leix, vimos por meio deste dizer e requerer o que segue. O vereador acima nominado busca saber os motivos pelas quais os veículos do Poder Executivo Municipal, inclusive máquinas do setor de infraestrutura, estariam transitando no centro do município na tarde do dia 2/8/2020, no argumento de que o expediente é exercido somente de segunda a sextas-feira. Pois bem, o município de Arabutã passou por período de constantes chuvas, atrasando, por consequência, alguns trabalhos, especialmente na infraestrutura. Na semana do dia 3/8/2020 a 7/8/2020, previa tempo bom e exigia, por outro lado, a necessidade de trabalhos em localidades mais distantes. Os abastecimentos demandam um tempo considerado. Em virtude desses fatos, é que se decidiu que a frota, especialmente da infraestrutura, fosse meramente abastecida no domingo. Os abastecimentos não demandaram pagamento de horas extras, não causaram prejuízo ao município e, ainda, trouxeram eficiência para os trabalhos da segunda-feira, dia 3/8/2020. Esses foram os motivos que fizeram com que houvesse o abastecimento, especialmente da frota da infraestrutura, no dia 2/8/2020. Certo de que os motivos acima trouxeram luz ao nobre vereador, reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Diretório Municipal Arabutã, Santa Catarina. Arabutã, 24 de agosto de 2020. Excelentíssima senhora Isolde Dulce Churu Pental, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: solicitação de dependências. Senhora presidente, o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, do município de Arabutã, Santa Catarina, vem por meio deste solicitar as dependências da Câmara Municipal de Vereadores no dia 5 de setembro de 2020,
das 13 às 16 horas, para a realização da convenção para o pleito eleitoral 2020. Ressaltamos que serão observados os protocolos de distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. Deverão comparecer apenas os filiados com direito a voto. Certo de podermos contar com a vossa colaboração, desde já agradecemos. Atenciosamente, então, quem assina é a presidente da Comissão Executiva Municipal, senhora Isolda Dulce Churo Pental. Terminada a matéria, compõe material de expediente, senhora presidente. Não havendo mais material de expediente, passa a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Com a palavra, então, o vereador Evelácio Laidoff. Saudar a presidente Isolde, vice-presidente Relho, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, Sabrina, que nos assessora, ao Márcio, ao Ney, que estão na antessala, o jurídico Maurício, e também quem nos assiste em suas casas. Presidente, eu não podia deixar de me manifestar com relação a um trabalho diante da pandemia, impossibilitou a sequência de um trabalho que estava sendo realizado pelos professores da cultura. Então, o Maico e o Denis estavam com as aulas de música e com os seus alunos, fazendo um belíssimo trabalho presencial. E com esse distanciamento agora, seguidamente a gente abre em nossas casas um hino gravado, uma música, uma mensagem. Então, acho que isso revela e engrandece a nossa cultura, a nossa raiz, da onde que nós viemos, a música, o canto, o dom de tocar um instrumento, e também ocupa aquelas crianças, aqueles alunos que estão em seus lares. Então, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem a eles, parabenizando-os, e as famílias que dão apoio aos seus filhos para participarem destes eventos, destas aulas. Então, assim, eu acho que é uma maneira de reconhecimento a esses profissionais que tão bem exercem sua função. Falo isso, presidente, porque também tenho dom dentro de mim e muitas vezes me tiro um tempinho, juntamente com outro colega, que é defensor da cultura gaúcha, o José Fedrizi, e nós também fizemos algumas apresentações. Diante da pandemia, nós estamos parados. Mas também não podia deixar aqui fazer uma mensagem e um reconhecimento especial aos nossos produtores rurais. Nós, seguidamente, assistimos, lemos, olhamos o Estado, o país. Felipe falou aqui numa outra sessão já. Os números do agronegócio estão numa crescente. As montadoras de equipamentos, de tratores, não vêm sem atender os pedidos da grande demanda do agronegócio no Estado, no município e no país. Aqui fazer um reconhecimento aos nossos produtores que não tem horário, não tem sol, não tem chuva, não tem frio, tem o suíno para cuidar, tem o frango para cuidar, tem a vaquinha de leite para cuidar, tem o gado de corte para cuidar. Então, se esses números estão em crescente e a gente reconhece e tem isso nas redes sociais, nos jornais,
a gente também quer aqui parabenizá-los pelo empenho, pela dedicação e o reconhecimento que essas famílias têm juntamente aos seus familiares para produzir o alimento que vai nas mesas dos nossos brasileiros. Então, assim, o reconhecimento. Fiz isso por parte da cultura e não poderia deixar de falar da grande alavanca que é o agronegócio no município, no estado e no país. E tenho certeza que esse país vai sim superar as dificuldades que tem e está no caminho certo e nós vamos ter um futuro brilhante logo ali na frente. Obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Evelácio. Continua livre por até 5 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, passo a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Sem material acompanha a ordem do dia, senhora presidente. Então, não havendo matéria da ordem do dia, passamos a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até 10 minutos. Nenhum vereador? Com a palavra, então, o vereador Hélio Lesch. Saúdo a presidente Dona Isolde, ao secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, funcionários, todos eles já citados aqui da Câmara, de uma forma especial a todos os munícipes e demais pessoas que nos assistem à nossa sessão, inclusive até em outros municípios que às vezes vêm falando isso. O que me leva a tribuna hoje, em primeiro lugar, é a agilidade da resposta que me mandaram, que eu pedi na última sessão. Quero agradecer muito, que hoje já me trouxeram a resposta daquilo que eu tinha pedido que sobre as máquinas. Só que eu lamento, uma parte da infância, o que está acontecendo com os vereadores. Hoje, eles pensam que os vereadores são palhaços. Só falta colocar ainda o boneco em cima, que a administração trata nós de palhaço. Quero deixar claro isso. Para responder uma resposta dessa aqui. Isso é vergonhoso. Em 28 anos que eu lembro, não aconteceu. Se não tinha motivo justo que a saúde tinha que viajar, ou que tinha algum acidente, ou que tinha alguma coisa, uma máquina sair da garagem para abastecer no domingo de tarde. É normal isso. Mas é uma infância isso, fazer isso. Eu lamento isso porque a administração não poderia falar logo a verdade, não precisava esconder as coisas, mas fica mentindo para os vereadores. Eu lamento isso que está acontecendo com nós. Eu tenho 28 anos de prefeitura, para dizer a verdade. Nesses 28 anos, de uns meses que eu fiquei fora. Trabalhei por duas gestões na garagem. Às vezes a gente andava de noite, se tinha que abastecer, abastecia. A saúde isenta, porque quando ela tem que levar um paciente, não tem horário. E as máquinas, quando tem que fazer um socorro, uma enchente, ou qualquer outra calamidade pública, a gente entende muito bem que tem que ser abastecidas as máquinas em qualquer hora ou em qualquer dia. Mas não naquele dia. Eu quero dizer para vocês que eu fico indignado com o que aconteceu. E, presidente, eu vou pedir agora, em cima disso aqui, os empenhos, quem autorizou a abastecer e as notas fiscais daquele dia. Porque não precisava ter feito uma infantilidade dessa aqui, que foi feito. Então, está na vossa mão, presidente. Então, em discussão, o pedido de envio desses documentos ao Executivo. Então, não havendo discussão, vamos para a votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores o envio do ofício solicitando, então, os empenhos e também quem autorizou o abastecimento, vereador? Sim, abastecimento isso, e as notas fiscais. Porque não precisavam ter mandado daquela forma, podia ter citado uma coisa diferente. De todos os setores, inclusive.
Eu quero analisar quem que autorizou, eu quero analisar o porquê foi abastecido aquele dia. E não me calmo em cima disso. Eu quero dizer para o povo de Arabotão que se pregou transparência. E eu quero ver transparência. Eu não sou palhaço para ser tratado de palhaço aqui nessa casa. Quero deixar bem claro e registrado isso. Muito obrigado, boa noite. Continua livre. Para o vereador queira se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, o vereador Felipe Patzlaff. Quero cumprimentar o presidente Isolda, vice-presidente Leix, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadora, cumprimentar a Sabrina e o Márcio que nos assessoram, torneio, jurídico Maurício. Presidente, quero me solidarizar aqui com o vereador Leix. Uma verdadeira bagunça, eu me admiro quem tem coragem de enviar uma resposta como essa. Eu nunca vi tamanha bagunça. Hoje tive que ouvir de um morador que 2 máquinas trabalharam perto da casa dele. Ele disse que vai mais óleo fora do que a máquina consome de óleo diesel, óleo hidráulico. É triste. Vereador Gerson, no ano passado tivemos que fazer comissão para sentar lá e ouvir servidores. Isso também nunca aconteceu. Falaram aqui que precisam fiscalizar água de Guaraipa, asfalto, pelo menos foi feita as obras e nunca nos negamos de fazer. Quando a transparência, a eficiência é da boca para fora é porque faltam exemplos. Aí precisam de palavras, né? Mas é melhor com exemplos. Eu lamento a situação que está hoje. Segundo informações, a situação está de novo catastrófica. Lá. É triste de ouvir tamanhas situações. E essa resposta aí, me desculpe, se não mandasse nada, acho que era menos vergonhoso. Eficiência não existe. Senão não precisava interditar uma estrada na semana seguinte, porque deixaram o serviço pela metade. É isso que nós temos que ouvir hoje no dia a dia. Mas é só para complementar a fala do Leix aqui, ele que solicite. Inclusive eu vi relatos que o próprio vice-prefeito passou conduzindo veículos naquele domingo à tarde. Isso não aconteceu nenhuma vez em nenhuma administração ainda, de domingo. Nem justificativa não tem para uma situação dessa. A não ser que fossem carros essenciais aqui que necessitavam de viagem. Tiveram uma necessidade de viajar. Lamento que estamos sendo governados dessa forma. Eu quero, presidente, solicitar aqui. Nós fomos um dos primeiros municípios e, inclusive, consegui ter o privilégio de pegar essa época, que já tinha iniciado, onde tinha o transporte para os universitários. Para quem vai fazer curso técnico, curso superior, que se desloca para a cidade de Concórdia. Isso já é há mais de 15 anos, entre 14 e 15 anos que somos beneficiados por isso. Hoje estamos vivendo a pandemia, que todos sabem, teve a paralisação das aulas, mas alguns acadêmicos que têm aula prática estão tendo que se deslocar para as universidades, para as faculdades, e solicitar ao executivo o transporte que lhes foi negado. Não sei por quê. Eu acredito que são poucos alunos, o próprio município tem condições de estar transportando, tem carro pequeno, tem van, até 15, 16 pessoas, o município tem a capacidade de levar. E não estão fazendo isso. Então, líder, solicito de imediato, não vou nem pedir explicação, não tem explicação. Por que não estou levando? Que de imediato comece a transportar esses jovens que causa transtorno para suas famílias, que alguém tem que levar, depois tem que buscar, alguns do interior. Acho que nós não precisamos passar por isso. A condição financeira do município permite esse transporte, não é um gasto elevado, você gasta com tanta coisa por aí, que isso aqui também tem condições de bancar. Então solicito que imediatamente se volte a fazer esse transporte aí, que não tem motivo nenhum para que
que não está acontecendo. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Felipe e continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, não havendo o vereador queira se pronunciar, então passo a presidência para o vereador Hélio Lesch. Assumindo a presidência da casa, mais uma vez eu cumprimento o secretário Gerson, colegas vereadores, aos nossos funcionários, de uma forma especial, as pessoas que nos insistem em seus lares. E imediatamente passa a palavra à vereadora Isolde. Então, eu gostaria de estar cumprimentando o presidente Hélio Lesch. E só para dar continuidade um pouco, o vereador Hélio e Felipe, que deram continuidade às suas falas, referente ao abastecimento da frota, eu não entendo, como o Felipe já colocou, nós tivemos uma estrada interditada, inclusive que hoje veio a resposta que já foi feito algum reparo, mas não totalmente concluído, que eu agradeço pela resposta. Mas, então, neste fim de semana em que nós tínhamos estradas interditadas no município, não teve abastecimento da frota para dar, na mesma questão, como diz a resposta aqui, que foi para privilegiar o bom andamento dos serviços e para dar mais eficiência e mais rapidez na segunda-feira. Isso são coisas que, como o vereador Hélio disse, isso é uma piada. Isso é uma piada, uma resposta dessas, estar vindo para essa Casa Legislativa, que nem vereador Hélio, nem na época quando nós tivemos situação de emergência, não ocorreu esse tipo de coisa, que foram abastecidas as máquinas durante o fim de semana. Inclusive, muitas vezes se trabalhou no fim de semana, porque se precisou trabalhar. Então, eu acho que realmente ali foi uma falta de respeito com essa Casa Legislativa que o Executivo fez com nós. Mas, enfim, eu só gostaria de estar colocando para os senhores... Permite? Só um pouquinho, vereador Evelácio, logo vou lhe conceder a palavra. Que na época do plano de governo, na época da campanha, inclusive, se falava muito em humanização. Daí eu não sei em que situação, humanização, transparência, foram as palavras mais pronunciadas. Daí eu não sei aonde que tem a humanização quando acontece esse tipo de coisa. Eu gostaria também de, nessa noite, que o líder nos trouxesse na próxima sessão, não sei se eu estou equivocada, se a população está equivocada, qual que foram os serviços prestados próximo a Paraíso ali, onde a máquina da prefeitura ficou em torno de 8 dias. Inclusive, porque a população me questiona, inclusive eu tive que mandar a lei 853 para umas 3, 4 pessoas que me questionaram e voltaram a me indagar. Então, 8 horas por propriedade e ali a máquina ficou em torno de 8 dias. Eu só gostaria que fosse, na próxima sessão, líder, fosse trazido essa explicação. E também gostaria, a pedido da população, que gostariam de saber, inclusive nós, enquanto vereadores, temos que saber que empreendimento vai ser instalado nessas proximidades. Então, só para esclarecer, se tem alguma lei que ampara, só para a população estar sabendo o que está acontecendo nessa situação. Então, eu também gostaria, presidente, que colocasse em discussão e votação
o envio de um ofício pedindo com urgência a estrada de Remídio Doiner, que inclusive aquela região foi feita a estrada, segundo informações que foi muito bem feita, mas a entrada do seu Remídio Doiner e demais moradores, que se eu não me engano são quatro moradores, talvez uma propriedade não esteja assim só mais de fim de semana, mas são 4 propriedades, que na realidade não foi feito a entrada e muito menos então a estrada, que inclusive me relataram e me pediram se eles fazem parte do município. Eu disse sim, com certeza, e estarei pedindo isso. Só um momento, presidente. E também gostaria de pedir, no mesmo ofício pode ser então, que fosse visto a entrada também do seu Nélio Malakoski, de Guaraipo, que infelizmente eu tenho que relatar antes, presidente, antes de colocar em discussão e votação, como é complicado a situação. Informações do seu próprio Nélio, que teve carregamento de suíno em sua propriedade, e os caminhões que conseguiram sair foram puxados pela retroescavadeira do município. Sim, foi feito um reparo, mas conforme as informações que no primeiro dia de chuva, que precisar transitar novamente, um caminhão carregado de suíno, não vão conseguir sair. E, inclusive, 7 caminhões se deslocaram de Campos Novos para a linha Guaraipo e não foi possível o carregamento do suíno. A Rabutã sempre teve um destaque pela produção, que nosso agricultor faz a sua parte, mas nós estamos tendo o destaque de não estar conseguindo atender a nossa população em suas reivindicações. Inclusive, como eu volto a falar da questão da humanização, isso sim é falta de humanização. Um proprietário ter o suíno pronto para entregar e está lá já mais de 8 dias na propriedade e ter que estar segurando o suíno porque agora ele vai ter que entrar na reprogramação para carregamento desse suíno. Então, eu fico, por um lado, pensando assim, o discurso é muito bonito, quando se fala que Arabutã é essencialmente agrícola, que Arabutã se valoriza o agricultor, mas isso que é valorização. Isso é valorização. Quando o agricultor tem uma estrada que, segundo o seu Malakoski, ele nem tinha feito o pedido de fazer essa entrada, porque ele fez o pedido de um outro serviço que faz mais de ano e não foi atendido. Então ele pensou, então dessa vez, vamos deixar acontecer, mesmo que eu seja a pessoa mais prejudicada. Mas eu me coloco no lugar do seu Nélio, pensando assim, já não está fácil na agricultura. Todos dizem que o agricultor é valorizado, mas aonde que tem valorização neste momento? Sem contar que ele tem produção de leite e todo dia o caminhão entra e sai com ração e tudo mais. Então, eu gostaria, presidente, que eu colocasse em discussão e votação o envio desse ofício, pedindo com uma brevidade máxima, de ser visto essa situação das entradas desses agricultores. Pois não, vereador Helio? Então está em discussão o ofício citado pela Isolde da entrada do Nélio Malakoski e do Remídio Doiner. Com a palavra, vereador Ivelácio. Presidente Helio, eu gostaria de reforçar aqui as duas famílias citadas, Remídio Doiner e Nélio Malakoski. No período em que eu estive frente aos trabalhos da infraestrutura, nós fizemos o acesso da família, tenho muito respeito, inclusive, pela família do Nélio Malakoski. E lá foi feito o acesso da forma como ele pediu.
Nós fizemos ele porque haviam feito aquelas valas para conduzir a questão da água e acabou prejudicando o acesso dele. Daí ele solicitou que a gente mudasse lá e a gente foi lá e fez para ele da forma que ele pediu. Ficou muito boa na época que a gente fez o acesso dele. Claro que com o passar do tempo, as águas, chuva, o acesso dele é difícil, a gente sabe. Você mesmo, presidente, conhece lá. Mas para ele a gente fez na época e ficou muito bom. E a gente sabe que ele tem demanda de leite e de parceria. Mas com certeza, com o passar do tempo, as águas lavaram e deve ter piorado. E o Remídio Doina, quando eu estive nos trabalhos, a gente, quando fez a região em cima, também fizemos todo o acesso àquele muro aqui, antes que vai no Remídio Doina, a gente fez. São estradas que facilmente estragam quando as chuvas vêm em grande volume. Então, não tiro a razão de que precisa fazer a manutenção, mas a gente já atendeu essas famílias no passado, pelo menos no tempo quando eu respondia pelo setor. Tenho o maior respeito pela família Malakoski e tenho o maior respeito pela família do seu Doiner, que a gente fez o trabalho na época. Se precisa de manutenção agora, está correto, pode pedir. Mas nós não deixamos de lado essas famílias, ok? Continua em discussão para o vereador que queira discuti-lo. Não tendo vereador que queira discuti-lo, coloca em votação. O vereador que está a favor permanece como está. Então está aprovado o ofício dos dois moradores para que se revesse imediatamente com certa urgência essa entrada. Só para deixar claro, senhores, o seu Nélio Malakoski me passou que foi dado uma ajeitada, como diz ele. Foi levado umas britas, mas que quando agora der uma chuva um pouco mais pesada e tiver carregamento, vai acontecer tudo a mesma coisa. Então, vereador Evelácio, eu só gostaria que os senhores entendessem que nós, enquanto vereadores, nós temos que atender, nós temos que pedir o que a população pede. Senão, nós também não precisamos estar nos candidatando no próximo pleito, se nós não podemos estar trazendo isto. Sempre foi e sempre vai ser. Então, senhores, eu gostaria de agradecer pelo apoio, de estar enviando o pedido do envio desses ofícios, e agradecer pela Secretaria de Infraestrutura, que atendeu ali nas imediações de Linha Canoas, os serviços, mas também, realmente, como consta na resposta, ainda precisa de reparos. A população que me passou isso. Então, meu muito obrigada pela atenção. Obrigada. Não vai conceder a palavra? Pode. Não, mas era discussão. Pois não? É assim, vereador Isolde. Alô? Com relação ao abastecimento, eu também gostaria de contribuir na fala de vocês. Vocês colocaram com veemência, por causa do abastecimento, vocês tiveram uma resposta, pediram mais, tudo ok. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que o vereador Relho, exercendo a função de presidente neste momento, e eu estivemos na pasta, nós respondemos pela infraestrutura, e na época não se deslocava as máquinas até um posto para abastecimento. Nós tínhamos 2 tambores, 2 tanques de abastecimento lá na garagem. E estavam de uma forma irregular perante a lei, isso ficou assim, e a gente corria o risco de ser autuado pela vigilância a qualquer momento. Mas o que acontecia na época, presidente, em exercício neste momento? Nós abastecíamos sim as máquinas. A hora que precisava, estava lá, estava próximo, então tu ia socorrer hoje um push lá, um caminhão que atolasse, a máquina não estava sem diesel, você abastecia. Então, no nosso período, nós abastecia sim, em outros horários.
Vocês estão questionando por que eles abasteceram no domingo de tarde. Este é um outro detalhe. Mas no período em que eu respondia, também durante esses 16 anos que a administração do PMDB esteve em frente aos trabalhos, sempre se abasteceu na garagem, no começo não, mas os tanques estavam lá, então se abastecia lá. E foi questão de um ano para cá, porque a diferença de preço praticamente não existia, então se passou a abastecer nos postos do município, mediante licitação, dentro da lei, e os tanques acabaram sendo recolhidos porque eles estavam totalmente fora das exigências legais. É isso que eu queria contribuir. Obrigado, hein? Só para colocar, vereador Evelácio, já que eu permaneci na tribuna e parecia que foi para intervir na minha fala, mas por que só nesse domingo? Eu não estou questionando esta abastecida, só quis dizer que em outros momentos nós abastecia quando nós necessitávamos, porque lá estavam os tanques, né? É de um ano para cá, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, que está se abastecendo nos tanques do município, dos postos do município. Mas antes a infraestrutura tinha os tanques lá dentro da garagem, então não vinha fazer esse percurso. Nós nunca recorremos a isso, porque a gente tinha isso na fonte, lá na garagem mesmo. Sim, com certeza. Então eu não estou questionando a questão de domingo, mas eu quis dizer que em outros momentos a gente tinha lá próximo e a gente só desistiu daqueles tanques porque eles estavam irregulares. Veio um determinado dia, 2 pessoas com placa desconhecida de fora e bateram lá umas 10, 12 fotos. E aí eu disse para minha equipe, meu pessoal que trabalhou comigo na época, eu estou vendo que logo, logo nós vamos ter uma multa ou uma exigência que isso aqui estava fora. A distância existe uma lei que eu lembro que o distanciamento de uma residência tem que ser superior àquela distância da primeira casa do lado que tem lá. Era um item só, por perigo de explosão e coisa assim. E esses tanques também não podiam ficar junto com a garagem. A gente teria que, então, relocar eles por lá debaixo da rua e distante tantos metros de residência. Por isso que os tanques foram tirados. Mas a gente, na época, tinha uma facilidade maior, colega Relho, nesses termos. Não estou questionando a questão do domingo. Eu só quis explicar, em outros tempos, isso era mais fácil, isso também não aparecia, porque a gente tinha isso mais próximo. Só essa contribuição, ok? Obrigado. Pois não, obrigada, vereador Evelácio. Mas o questionamento do vereador Relho, e que nós todos se referimos, foi o abastecimento naquele domingo, e não por outros domingos, e nem a questão de tudo o que já foi e como foi. Presidente. Foi realmente referente àquele abastecimento, Presidente. e única e exclusivamente esse um abastecimento num domingo só. Presidente, eu quero ser coerente. O vereador ele, quando ele se pronunciou, ele disse que isso nunca aconteceu. Claro, não aconteceu porque tinha lá no fundo os tanques. Isso, então vocês estão questionando, ok, não estou questionando. Mas em outros momentos a gente abastecia sim, mas lá próximo. Mas não no domingo. Obrigada. Obrigado pelas palavras da vereadora Isolde, e com certeza, como foi falado da minha pessoa, eu vou ter que fazer defesa. Evelácio, você falou plenamente a verdade. No meu primeiro mandato, realmente, nós até um tempo nos abastecemos em 9 Estrelas, para ter uma ideia, no Inhucralha, devido às licitações. Mas não adianta, ali houve outro motivo, Evelácio. Então, que não se esconda as coisas, que não se faça uma infância da Câmara de Vereadores, isso que eu estou questionando. E se for tudo certo, se for para trabalhar na segunda-feira, pode abastecer todo domingo, que eu aprovo. Ou se for para viajar, contem, povo de Araputã, conte comigo, que eu estarei aprovando. Todo domingo, isso é um gesto de amizade, de trabalho. Seu secretário da infraestrutura vai abastecer no domingo. É um adiantamento que ele tem para segunda-feira. Eu concordo plenamente, mas o motivo não era isso. Passa a presidência para Isolde. Não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 8 de setembro, terça-feira, neste mesmo local e horário. Meu boa noite a todos e uma boa semana a todos.